Boa noite, meu povo! Com a corda toda, energia renovada, ainda em viagem, retorno amanhã para Belo Horizonte, se Deus quiser, né? Então, muito boa noite, obrigada a todas que estão aqui, que vão assistir esta live, seja agora às 19h59, seja depois, mas de qualquer maneira, seja muito bem-vindo às minhas lives de terça. Para quem não sabe e para quem é novo, é a primeira vez que está assistindo esta live, esta transmissão. As lives aqui na comunidade acontecem toda terça-feira, às 19h59, com temas que abordam o empreendedorismo na saúde. E aqui o meu intuito é trazer esses assuntos, discutir esses assuntos acerca do empreendedorismo na saúde, seja para qualquer profissional, enfermeiros, seja fisioterapeutas, qualquer profissional que desejam atuar na saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Miranda, sou enfermeira de formação e empreendedora de coração, né? Nasci empreendedora e amo o que eu faço. O meu intuito aqui, então, toda terça-feira é trazer esses assuntos para quê? Para mudar vidas e mostrar para os profissionais de saúde que existe algo além dos trabalhos fixos. A gente consegue muito mudar a nossa vida através do empreendedorismo na saúde, através da autonomia profissional na saúde. Então, se você é aquele profissional que ainda está com medo, que está com receio, aproveita os conteúdos que são trazidos aqui toda terça-feira para falar, para poder contar, para perguntar, para trazer suas dúvidas e seus anseios e medos acerca deste assunto. Então, toda terça-feira estou aqui fazendo lives breves com esses conteúdos e aí, além de todos os conteúdos que eu trago aqui no feed da nossa comunidade Miranda. Também temos a versão paga da comunidade Miranda. Essa versão paga eu trago alguns eventos nela e alguns cursos. Os cursos são: o primeiro curso, a capacitação em laser terapia e ozonioterapia em feridas. É o primeiro curso a ser lançado. Ele vai ser lançado no mês de novembro, gente. Então fica de olho aqui na comunidade, você que tem interesse de criar um mínimo produto viável, de produzir aí algo que você consiga de conhecer, né, de aprender algo que você consiga já empreender, já começar a fazer um movimento empreendedor na sua vida, não é mesmo? Então fica aqui, continua seguindo a comunidade, divulgue para aquele profissional de saúde que deseja empreender, que deseja expandir o seu conhecimento, ampliar seu conhecimento acerca de terapias complementares, de feridas, de laser terapia, de cuidados em feridas. Nós falamos sobre todos esses assuntos aqui. Também lá na comunidade, que é a versão paga dos meus conteúdos, teremos um mini curso de ferramentas de gestão de qualidades aplicadas ao meu negócio, que foi exatamente o mesmo método que eu utilizei para criar o meu próprio negócio. Afinal, eu sou auditora e gestora de qualidade também, e assim eu aproveitei este conhecimento para aplicar no meu próprio negócio. Eu ainda continuo aplicando, porque é algo que a gente permanece aplicando sempre, mas lá na comunidade Miranda, versão paga, vocês vão poder aprender neste mini curso como vocês podem aplicar as ferramentas de gestão de qualidade no seu próprio negócio para impulsionar o seu negócio. Também teremos o método Miranda, que é o meu método exclusivo em tratamento de dores, tá? E lá eu vou trazer vários outros bônus também. Bônus esses como estudos de casos, como você pode precificar seu produto, né? Afinal, o serviço é um produto. Então, se você começa a trabalhar e ainda tem dúvida de como você pode precificar o seu serviço lá, eu vou esclarecer também. Além de todas as lives que são transmitidas aqui no Instagram, Comunidade Miranda. Temos uma pessoa nova aqui, a Giovana. Giovana, muito bem-vinda. Raíssa tá aqui, as minhas telespectadoras lindas, maravilhosas, obrigada por estarem aqui, lindonas. Gente, hoje eu tenho um tema surpresa
surpresa para você. Não vai assistir às 19h59 a nossa live? Não tem problema. Assista em outro horário. Ela vai ficar salva no feed. E o nosso tema de hoje é lindo, maravilhoso. Eu quero falar sobre tratamento de feridas e o uso das terapias integrativas para isso, né? A importância das terapias integrativas e complementares no tratamento de feridas. Para você, é importante você realizar o uso de uma terapia complementar aí para tratar a ferida de um paciente? Isso é questão, né, gente? Isso é questão. É importante? Não é? Eu trago um resultado impulsionado para o tratamento da ferida do meu paciente ou não? Né? Então, vale a pena o profissional que está prestando este cuidado, essa assistência, ele fazer essa analogia. Por isso, gente, que vale a pena sempre a gente manter o nosso conhecimento em dia, a gente agregar sempre o nosso conhecimento através de outras terapias, outros cuidados. A ciência do cuidado e a ciência a enfermagem em si, a saúde em si, ela é muito ampla e ela nos oferece meios, métodos da gente impulsionar a nossa prática diária. Então, portanto, a gente precisa aproveitar essa oportunidade e usar os artifícios, né, os recursos que nós temos disponíveis para poder impulsionar o resultado do nosso paciente. Também hoje vou trazer alguns casos clínicos para vocês. Além disso, vou finalizar a nossa live com as perguntas que foram colocadas no Story. Então, gente, as terapias complementares, elas desempenham um papel fundamental no processo de cicatrização de feridas. Por quê? Porque elas oferecem uma abordagem completa, uma abordagem holística que a gente fala. Ela vai, então, além desse tratamento puramente físico, na pele, curando apenas a cicatrização do paciente, pois ela atua em cima do emocional do paciente, ela atua no físico, no cenário como um todo do paciente. E isso é que realmente impulsiona o resultado daquela cicatrização do paciente. O que é essa abordagem holística que a gente fala? Então, as terapias complementares, elas não consideram apenas o corpo físico, mas também os aspectos emocionais, mental e espiritual do paciente. E essa abordagem completa e holística, ela pode promover um ambiente mais propício para que a cicatrização ela possa acontecer. Também podemos falar sobre o estímulo do sistema imunológico, que é extremamente importante, gente. Estimular o sistema imunológico de um paciente que não está respondendo a uma cicatrização, a uma colocação de curativo específico para aquela ferida, eu posso trabalhar ali por trás, estimulando o sistema imunológico do paciente e trazer um resultado aí impulsionado nessa ferida, né? Muitas terapias complementares, elas podem promover essa melhora da imunidade, por exemplo, a acupuntura, através também às vezes da meditação, porque se é um paciente que ele está passando por um processo emocional forte e que esteja interferindo no resultado, eu já trouxe aqui algumas outras vezes pacientes que eu mencionei aqui, paciente meu que teve um retrocesso no cuidado e na cicatrização por causa de questões emocionais que aconteceram com ela no percurso de tratamento da ferida dela. E aí isso interferiu diretamente, gente. Não que a técnica estivesse errada nem nada. Pelo contrário, ela estava com uma epiterização maravilhosa, uma cicatrização incrível, impecável. Só que o que começou a acontecer? Na verdade, ela passou por um processo emocional forte e na mesma semana começou a retroceder. A resposta da integridade cutânea aí foi bem imediata, bem direta e foi muito frustrante, né? Na época para ela, mas para a gente que é profissional de saúde e que a gente sabe contornar essas situações, né? A gente pode usar aí os nossos recursos terapêuticos a nosso favor. Por isso que eu digo, não é só o profissional pronto, né? Só para cicatrizar. Ele precisa de ter outros recursos a favor dele para que sejam utilizados lá durante o tratamento de feridas. Para quê? Para a gente tentar encurtar o máximo possível.
Então, gente, as terapias complementares, elas podem ajudar a reduzir o estresse desse paciente, porque o estresse crônico, ele pode ser um grande obstáculo para a cicatrização acontecer adequadamente. E as terapias, como, por exemplo, a aromaterapia, que é uma terapia muito legal, ela acalma, ela traz tranquilidade, você pode deixar esses aromas com o paciente em domicílio para estar utilizando. As massagens terapêuticas associadas, práticas de técnicas de relaxamento ajudam muito. Isso voltado tudo para o emocional, além de acupuntura, como eu disse. Eu fiz também um paciente uma vez terapia neural. Teve um resultado bem interessante. Não sei se vocês conhecem, mas eu sou terapeuta neural e a terapia neural é muito legal, gente. Ela realmente dá uma ajudada boa no resultado, não só de feridas, mas em outros resultados também. Por exemplo, outro dia eu tratei um paciente com dor. E esse paciente com dor, ele estava com uma dor muito crônica, não melhorava e tudo. Aí eu peguei, fiz a massagem nele, ele estava fazendo um protocolo comigo, o método Miranda, que é o método para dor específico. E aí eu fiz as técnicas todas que eu utilizo para melhoria dessa dor. E na oportunidade eu usei a terapia neural para melhorar também e funcionar a dor. Passou 2 semanas, ele já estava sem dor totalmente, tá? Então melhora muito. Além disso, gente, as terapias complementares, elas podem ajudar na melhora da circulação, né? Eu vou trazer alguns exemplos. Por exemplo, pedras quentes, que ajudam muito a melhoria da circulação, mas você tem que usar de maneira adequada, né? Eu não posso usar as pedras quentes de cara no paciente de maneira nenhuma. Então eu tenho que entender se ele pode, se é viável, se ele suporta, se ele gosta, né? Porque o intuito é melhorar, não piorar e não gerar estresse ali para esse paciente. As pedras quentes traz relaxamento, ativa a circulação, a drenagem linfática também é maravilhosa, bem lembrei aqui dela. Hidroterapia, hidrozonioterapia, ajuda muito a lavar aquela região da ferida, né? É uma terapia complementar, ajuda demais a fazer a higiene do local ali. Também ativa a circulação através da hidrozonioterapia. E aí garante o quê? Que chegue nutriente para esse processo de cicatrização a acontecer, não é mesmo? Então garante que os nutrientes essenciais cheguem às células feridas com eficiência. Também temos outras terapias complementares como Reiki e acupuntura, que elas mexem muito com as funções energéticas do paciente. A finalidade maior do Reiki e da acupuntura, a acupuntura nem tanto, mas o Reiki principalmente é equilibrar energeticamente e o fluxo da energia corporal, né? Harmonizar aí, como eles gostam de falar, os chakras. Há aqueles que acreditam mais, outros não, então a gente tem que respeitar as crenças do paciente também, tá bom? Redução da inflamação. Então tem algumas terapias que a gente consegue ajudar na redução da inflamação. A laser terapia é uma delas, a ozonioterapia é uma delas e são terapias complementares, que são aquelas que já são ofertadas lá na comunidade Miranda. Muito bom, gente, traz resultados excelentes. Eu tenho casos clínicos assim de tempos recordes para a cicatrização dos pacientes que utilizaram ozonioterapia e laser terapia no cuidado em feridas, tá? Então a redução da inflamação, certas terapias como a aplicação de compressas, de ervas, fitoterapias, esse aqui é mais voltado para aquela pegada mais natural. Tem propriedades anti-inflamatórias naturais e podem auxiliar na redução da inflamação ao redor da ferida, ou seja, perilesão. Tá? Melhora da qualidade de vida ao abordar não apenas o aspecto físico do paciente, mas também o bem-estar emocional, como já foi dito aqui, e mental desse paciente, porque o emocional ele interfere diretamente no processo de cicatrização. Por que eu falo e repito isso várias e várias vezes? Gente, é importante trazer esse assunto à tona, porque muitas das vezes a gente está lá gastando vidas lá de curativos, coberturas no paciente e tudo mais, mas nada está resolvendo, né? Então o que a gente faz? A gente ou continua fazendo a cicatrização, e o intuito não é o enfermeiro profissional ficar ganhando dinheiro em cima disso,
mas o intuito é a gente trazer o benefício para o paciente. Então, no meu ponto de vista, o profissional, aquele profissional que é um profissional completo, ele atua dessa maneira. Se você não tem a formação para realizar aquela terapia, encaminhe para o profissional que possa fazer, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma parceira que ela atua com acupuntura, com reiki, com ventosas. Então, assim, eu sei que se eu precisar, eu posso acionar e encaminhar meu paciente para ela, né? Aí vocês fazem um acordo de valores e tudo mais e dá tudo certo. Pode ter certeza que é bem assertiva essa conduta, tá bom? Então, gente, o que acontece? A gente hoje vive num cenário que é muito difícil, né? As UPAs aí sobrecarregadas de pacientes com feridas, de pacientes com outros problemas, UPAs e os serviços de saúde primária, como os centros de saúde também, tem uma sobrecarga maior. Então, a gente tem que entender todo o nosso cenário, reduzir o tempo de cicatrização desse paciente é um ganho muito grande, né? Às vezes também, semana passada eu falei sobre precificação, às vezes você conseguir trazer para esse paciente esse mesmo cuidado, essa qualidade de assistência de forma particular, mas às vezes não pesar muito a mão com o preço para poder dar um acesso melhor para esse paciente que está sobrecarregando lá a assistência pública, né? E levar o melhor e o bem-estar para esse paciente. E isso ajuda muito na divulgação do seu trabalho, fazer de um valor menorzinho no início, tá bom? Então, para você que deseja começar, é uma boa dica essa de começar com pessoas que paguem um pouco menos, mas que vão ajudar você a divulgar, a difundir o seu trabalho aí, todos os atendimentos e todos os seus resultados. Então, gente, o que acontece? Eu queria também compartilhar com vocês experiências de uso de terapias complementares em pacientes meus. Como eu falo, trago toda terça aqui lives breves, gente. Então é o objetivo. Eu não vou ficar me delongando muito nos assuntos. Daqui a pouco eu vou finalizar com as respostas às perguntas. Não foram muitas, porque eu pus a caixinha de perguntas hoje, né? Não coloquei antes, mas é porque eu tô de férias. Férias, mas é isso. Então, o que acontece? As minhas experiências, eu vou contar alguns casos clínicos para vocês. Paciente que tinha ferida de 1 ano, paciente, uma senhora, tá? Sexo feminino, 70 e poucos anos, diabética, hipertensa, várias doenças crônicas, me procurou juntamente com uma amiga minha, que é essa amiga que trabalha com terapias integrativas também. E aí ela estava com ferida de 1 ano em região calcânea, subindo em todo o membro inferior direito, na perna direita. Gente, eram feridas extensas e com infecção, tá? Elas estavam bem infectadas. Como que eu descrevo, tá? Como que eu identifico uma ferida infectada? A ferida infectada, ela tem um aspecto amarelado, aquela crosta amarela, mas é uma crosta amarela que ela tá bem aderida ali no leito da ferida. Então é importante você entender e saber avaliar. Então essa paciente nos procurou com essa situação. Ela estava com 1 ano de ferida. Essa ferida começou com um calçado inadequado que ela calçou. E aí ela andou bastante com o calçado e abriu primeiro, né, no início, um machucado menor na região do calcâneo, tornozelo. E aí ela foi aumentando e tudo que ela fazia não resolvia. E aí essa senhora nos procurou com 1 ano de ferida. Ela já havia feito tratamento em outras clínicas, mas não havia tido resultado. Inclusive ela relata que piorou depois que fez esses tratamentos. É uma pena, né? A gente sabe que tem profissionais que fazem piorar e não melhoram aí a ferida do paciente. Então, o que acontece? Ela veio pra gente com essa situação, nós já entramos com cobertura adequada para aquele leito da ferida, que era uma cobertura na época antimicrobiana,
Iniciamos o uso aí de PHMB para limpeza. Eu já falei do PHMB numa live nossa aqui sobre a higiene da ferida. Ele ajuda demais a diminuir a carga antimicrobiana. Ajuda muito mesmo, ele é muito bom. Carga microbiana, né? Então ele é um antimicrobiano, ele é muito, muito eficiente nessa etapa do curativo. Entramos com laser terapia. Essa paciente, na verdade, a gente entrou com ozônio com ela, mas ela já estava fazendo ozônio antes. Então a gente ficou mais com receio dela ter alguma interação não interessante, não responsiva com o ozônio. A gente começou com laser. Aí ela já teve uma resposta legal com laser, fizemos a técnica PDT. Essa técnica, gente, PDT, eu explico ela no curso detalhadamente, tá? Como que usa, quais as dosagens, tá? Bem legal ela. É uma técnica que ajuda muito a diminuir carga microbiana nas feridas, no leito das feridas. E aí essa paciente, ela entrou, nós entramos com o curativo adequado, a laser terapia, a acupuntura, reiki, acho que foram esses no início, né? Acupuntura, reiki, laser terapia. Foi o laser com a técnica PDT e ela levou para casa o óleo ozonizado para usar na borda da ferida. Gente, 4 meses. Maravilhosa. Uma técnica também que a gente usou nela foi a drenagem linfática, porque ela apresentava muito edema. E aí o edema ele impede que a circulação seja eficiente naquele paciente e logo não leva nutriente adequadamente para aquele leito da ferida. Ou seja, se a ferida não está bem nutrida, ela não vai cicatrizar rápido. E aí o que aconteceu? A gente pegou e fez a drenagem. O que aconteceu? Diminuiu o inchaço e instruímos também. Isso eu já falei e torno a repetir. Ajustamos a dieta dela, né? Porque é extremamente importante ajustar a dieta do paciente. Entramos com florais de Bach, a minha parceira, né? Então, se você não tem o conhecimento, você passa para um profissional que tem o conhecimento para fazer as instruções adequadas. Florais de Bach ajudaram e também fizemos ajuste de dieta com ela, tá bom? Esse ajuste da dieta foi feito aí pela acupunturista. E a acupunturista, ela tem um conhecimento muito aprofundado a respeito desse assunto, voltado mais para a medicina tradicional chinesa, tá bom? Então, eles têm um domínio melhor nesse assunto aí. Esse é o primeiro caso clínico que eu ia trazer. Então, foram, gente, 4 meses finalizadas. Eram feridas bem extensas, existiam feridas, era mais de uma ferida. Então ela tinha lá feridas de 4 centímetros por 2, 3 centímetros. Então era ferida bem grande. Tinha mais de uma, como eu disse, eram umas 3, 4 feridas. Tem regiões que são mais difíceis. Então ela ficou lá com a perninha enfaixada um bom tempo. A perna esquerda, quando ela nos procurou, a perna esquerda estava com uma hiperemia, né? Bem importante. Estava começando a fazer uma lesão. Então nós já entramos com óleo ozonizado neste local e fizemos laser também para poder intervir, e logo ela já não precisava de usar nem faixa nesse local mais. Então terapia integrativa nessa paciente maravilhosa. Inclusive essa paciente que foi aqui teve um retrocesso, porque ela já estava com o processo já fechando bonitinha. E ela passou por um impacto emocional que nós tivemos que intensificar os cuidados com ela, inclusive domingo. Então você que é autônomo, né, é maravilhoso ser autônomo, é maravilhoso empreender, mas a gente tem que ter, primeiro, a gente precisa de se organizar, entender que a gente tem pacientes que estão sob nossa responsabilidade, e se você tiver um paciente nessa gravidade, você tem que abrir mão lá do seu domingo para poder fazer atendimento dele. Abrir mão do seu sábado para fazer atendimento dele. Se você quer um resultado acelerado, se você quer entregar cura, cicatrização, é assim que funciona, tá bom? Vou trazer as perguntinhas aqui também. Gente, queria trazer, para aumento da imunidade, a acupuntura é muito utilizada e o ILIB também. Você conhece a terapia ILIB?
Vou ver se eu faço uma live sobre ILIB, gente. ILIB é uma terapia que pode ser realizada com o próprio laser. Inclusive, eu vou entregar de bônus para quem contratar, né? Para quem comprar o curso de ozonioterapia e laser terapia em feridas, eu vou dar um bônus lá falando sobre ILIB, uma aula completa para ILIB terapia. A ILIB terapia, gente, ela melhora a imunidade e a circulação do paciente. Então, quando você tem um paciente que não tem doenças autoimunes, e usar o ILIB é uma boa, porque ele vai melhorar, ele vai estimular o aumento da imunidade ali, ampliando ali as células de defesa desse paciente. E isso vai ajudar muito na cicatrização. Então, muitas das vezes o paciente está mais enfraquecido e tudo mais. Outra jogada muito boa é fazer suplementação. Suplementar não é uma terapia integrativa, mas ajuda muito, né? Além do paciente já estar fazendo todos os seus cuidados. Por exemplo, o paciente que é diabético, está usando todas as suas medicações, a sua metformina, a sua insulina, que seja lá, tem que estar tudo regular, tudo bonitinho. Então, cabe ao profissional que está fazendo o cuidado da ferida, está verificando e acompanhando todos esses quesitos aí do paciente. Então, se um paciente... Por isso que é importante fazer a primeira avaliação de uma maneira bem completa. Por quê? Te permite acompanhar o paciente, entender a evolução desse paciente e saber onde você pode estar falhando ou ele em relação ao cuidado. Porque sempre quando você estiver cuidando de um paciente, gente, 80% é responsabilidade do paciente, o restante é seu, 20% é seu. Né? Então, assim, porque muitas das vezes o paciente ele fala assim: já estou fazendo cuidado aqui com a enfermeira, com a física que está fazendo, meu curativo, então vou largar de mão. Não funciona assim. Então, aí ele tem que se responsabilizar, ele tem que se comprometer com a sua alimentação, com a sua própria alimentação, né? Não é a gente que é profissional de saúde, que vai lá 2 vezes na semana, que vai fazer ele se alimentar melhor, né, todos os dias. Então, a gente precisa de fazer nossa orientação, fazer nossa parte, orientar o paciente, explicar para ele, educar a família, educar o paciente, para que ele cumpra, né? Então, a gente faz toda a orientação e o paciente vai cumprir. A ILIB terapia, então, é uma alternativa muito interessante, e a acupuntura trabalha tanto o emocional quanto a imunidade, ajuda muito. Temos outras técnicas para melhorar a imunidade? Temos da ozonioterapia, que seria a autohemoterapia também. Mas, no momento, ela não está podendo ser utilizada, mas ela ajuda muito, cientificamente comprovado, tá bom? Na imunidade do paciente. Inclusive, em pacientes com doenças autoimunes, ela faz uma regulação dessa doença aí. Se ela estiver exacerbada, ela dá uma regulada. Perguntas. Vamos às perguntas. Primeira pergunta: poderia falar sobre o primeiro serviço que você ofereceu? Bem, o primeiro serviço que eu ofereci foi o de laser terapia. E aí foi assim: eu fiz o curso de laser terapia em 2019. Aí eu fiz o curso, deixei quietinho e tal. Continuei trabalhando na minha assistência lá no hospital e tudo mais. E deixei de lado. Mas eu já tinha um laser, então eu já tinha feito... Eu comprei o laser assim que eu fiz o curso, eu já estava super empolgada. Só que quando eu fiz o curso, eu fiquei meio que sem rumo. Eu não tinha uma pessoa como eu, tô aqui falando com vocês todos os dias, né? Toda semana, contando, direcionando e tal. Não tinha. E aí eu fiquei meio que a deriva, né? Sem saber como é que eu fazia, para que lado que eu ia, tudo, meio sem direcionamento. Mas eu já era uma coisa que eu já poderia trabalhar. Aí quando eu ganhei o João, que é meu bebê, eu fiquei com fissura mamária. No que eu fiquei com fissura mamária, no curso aprendemos a cuidar de fissuras mamárias. Olha que interessante. Então, na minha capacitação, eu tenho já a habilidade para tratamento de fissuras mamárias. E aí eu comecei, eu já tinha vendido meu laser. Aí eu peguei e entrei em contato com uma amiga minha que é podóloga e pedi ela o laser dela emprestado. Aí ela me emprestou o laser dela, eu comecei a utilizar em mim.
E na época tinha uma outra mãe que estava com o bebê dela um pouco mais novo do que eu e estava sofrendo com as mamas assim, nó. E ela me mandava todos os dias, eu tô sofrendo. Aí o que eu fiz? Eu aluguei o laser, o aparelho, na mão dessa minha amiga e comecei a atender essa outra pessoa. Foi assim que eu comecei. E aí essa outra pessoa me pagou, foi ótimo. Na época ela até fez permuta com o batizado do João, que ela trabalha com decoração, então ela fez uma parte me pagando e a outra parte ela fez toda a decoração do batizado do meu filho. Então assim, já ajudou demais, né? Ela não pagou tudo em dinheiro, mas ajudou muito. Então por isso que eu falo, quando a gente vai iniciar, a gente pode aceitar mais coisas, mas depois a gente tem que melhorar também, né? A forma de cobrança, mostrar para as pessoas que a gente tem o entendimento, o conhecimento, a gente detém todo aquele conhecimento e a gente precisa de fazer o nosso preço, né? Então foi muito legal o meu início, foi assim, eu fiz o curso, mas aí eu esperei um pouquinho, 1 ano e meio, 2 anos, comecei a trabalhar com isso. Outro também, tem uma prima minha que teve uma queloide de piercing, aí eu comecei a fazer o laser nela, e aí passou com 3, 4 sessões a gente fez, a gente diminuiu a queloide dela, tem até no feed do minha rede social para profissionais, para pacientes, lá tem um feed, muito legal, gente. Eu mostrei lá o resultado dela, incrível, e foi sensacional. Foi um resultado que me deixou muito motivada na época também, foi o resultado dela, eu fiquei muito feliz. Não tô lembrando de mais nenhum não, mas então fissura mamária foi meu primeiro serviço, praticamente associado também a esse do tratamento da queloide da orelha. Então, gente, cicatrização é uma coisa que é muito gostosa de trabalhar, vale a pena. Tá gostando da viagem? Muito. Amando a viagem. Vou fazer essas respostas lá no story também, tá, gente? Vou deixar lá. Mas a viagem tá sendo incrível. É uma viagem que a gente tá comemorando 10 anos de casado, eu e o Denison. Bodas de estanho, acho que é isso, bodas de estanho, 10 anos de casados, muito bom, com o João, muito top, muito boa, muito bom o nosso passeio. Outra pergunta, posso passar um dia com você no consultório? Pode passar sim, mas esse serviço aqui, ele vai ser uma consultoria, então aí a gente tem que avaliar valores, porque a gente tem que saber como é que a gente precifica tudo que a gente faz. Então, se um dia você deseja passar um dia no meu consultório, pode passar. Aí você vai me chamar lá no WhatsApp, que tem um link na bio, e a gente conversa a respeito, a gente precifica isso aí. Quem sabe também mais pra frente, se tiver muita solicitação, a gente pode sortear aí um dia no consultório comigo, e a gente consegue conversar, às vezes com o paciente e tudo mais, e mostrando atendimentos e tal. Tá bom? Vai ser bem legal. Gente, as referências eu vou deixar algumas referências na descrição da live para vocês. Para você que deseja aprofundar sobre esse assunto, saber um pouquinho mais do assunto de tratamento de feridas associados aí às terapias integrativas, eu vou deixar salvo para você na descrição da live algumas referências bibliográficas, tá bom? Deixa eu só ver se tem mais algum tema, se tem mais alguma informação para contar para vocês. Sim, coloquei aqui para não esquecer uma coisa que é importante. Quando você for associar uma terapia, por exemplo, quando eu vou usar a ozonioterapia na perna de um paciente, a ozonioterapia é uma terapia complementar. E quando eu vou associar, se eu estiver usando uma cobertura específica que chama hidrofibra de prata, eu não posso associar ozônio, tá? Então é importante quando você vai realizar a associação de duas terapias, para você entender que se uma reage com a outra, não vai ser benéfico para o paciente. Então, quando eu vou fazer, eu preciso fazer essa avaliação, eu preciso entender como que eu faço de maneira segura para o paciente, porque em primeiro lugar está a segurança desse paciente, né? Então, esses benefícios, gente, tem inúmeros benefícios. Eu consigo acelerar um tempo muito grande
na cicatrização do paciente. Eu já consigo entregar resultado, além de emocional, já mudar. Então você recebe uma pessoa, às vezes, que está passando por um problema, por um estresse, por um momento ruim emocionalmente, e você devolve uma pessoa curada, cicatrizada e emocionalmente equilibrada. Não é muito legal isso? É maravilhoso. Então, gente, eu quero já encerrar a nossa live. Como eu disse, live sempre breve. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram aqui comigo. Coloca nos comentários aqui dessa live se você aprendeu alguma coisa aqui hoje. Ou se você não comentou aqui, comenta lá nos posts, no feed, dá uma olhadinha no nosso feed. Compartilhe essa live com aquele profissional de saúde que você conhece e que deseja empreender, que deseja abrir seu próprio negócio. Pois essa comunidade, ela foi feita para isso. Ela está nascendo agora e por isso que eu preciso da sua contribuição para compartilhar, comentar, colocar o arroba lá nos comentários daquele profissional de saúde que você conhece, que ia adorar o conteúdo que eu estou trazendo aqui. Então me conta lá nos comentários se você gostou, se fez sentido para você, e até terça-feira que vem na nossa próxima live. Um beijo, boa noite.